Olá amigos, continuando o estudo da lição número 5, a lição que vai tratar justamente sobre como o príncipe deve ser honrado, o príncipe da paz. Jesus Cristo se tornou o Emanuel. Mas no tempo de Isaías, essa era apenas uma conjectura, essa era apenas uma promessa que estava sendo colocada diante do rei Acás para que ele pensasse na libertação que poderia sempre vir de Deus. A lição de hoje mostra como Deus reage ao seu povo, quando esse seu povo se volta em arrependimento. Deus tinha, na ocasião, que se preocupar com dois povos. O povo de Israel, que tinha a sede em Samaria, e o povo de Judá, que tinha a sede em Jerusalém. Lá no povo de Israel, governava Peca. No povo de Judá, governava o rei Acás. Tanto Peca como o rei Acás faziam parte do povo de Deus, mas eles estavam entregues à idolatria. Então Deus mostrou como ele reage quando as pessoas se voltam para ele em arrependimento. E por isso que a lição de hoje é tão importante. O profeta Isaías mostrou que a promessa divina de libertar e restaurar as pessoas era uma promessa assim ampla. As pessoas haviam sido enganadas, as pessoas haviam tido promessas falsas de que a associação de Judá com o rei da Síria seria uma boa coisa. E no final o rei se corrompeu, foi até Damasco, fez um altar dentro da casa de Deus, mudou os móveis da casa de Deus de lugar, pegou dinheiro, pegou tesouro da casa de Deus, deu para o rei da Síria, fez uma lambança. E dessa forma o povo se corrompeu e Deus agora mostrava através de Isaías que era possível um retorno. Daí então a expressão, o cetro da ira de Deus. Era costume nos reis antigos, eles sempre tinham um cetro na mão direita, uma espécie de um bastão, todo cheio de pedras brilhantes ou pedras preciosas. Quando uma pessoa entrava na frente do rei ou diante do rei, se ele estendesse o cetro, a pessoa poderia se aproximar. Se o cetro continuasse fincado ali na terra ou do lado do rei, significava que a pessoa não era aceita e os guardas retiravam essa pessoa da presença do rei. Deus está usando a mesma linguagem aqui, o cetro da ira divina. O Senhor usaria o cetro da sua ira para quebrar primeiro as correntes do inimigo, para libertar o seu povo. Essa era a primeira ideia. Se o povo, porém, não se voltasse para Deus, esse cetro de sua ira seria usado contra o próprio povo. E isso seria penoso. Isso seria colher as consequências de uma situação inadequada. Contra esse certo rei, queria fazer tudo corretamente. E ele era tentado muitas vezes a fazer as coisas erradas por conveniência ou porque as pessoas ao seu redor insistiam. E quando ele percebia, havia feito a coisa errada. Um dia um sábio se aproximou do palácio e disse: Majestade, eu tenho a solução para que o senhor faça tudo corretamente. Ele disse: que solução? Ele tirou um estojinho dentro da mala, dentro do estojinho tinha um belíssimo anel. Ele disse: coloque esse anel no dedo e esse anel vai ajudar o senhor a fazer tudo corretamente. O rei colocou o anel no dedo. E o sábio disse: o senhor não poderá mais tirar esse anel. Esse é um anel especial. Ele faz parte do senhor agora. Só cortando o dedo, o senhor vai conseguir tirar esse anel. E uma coisa, majestade, toda vez que o senhor fizer alguma coisa errada, este anel vai apertar o seu dedo, de forma assim, com uma pressão muito grande. Vai lhe causar dor. Só tem um jeito do senhor melhorar. O senhor fazendo a coisa certa, alivia a pressão e a dor desaparece. É o único jeito do senhor fazer as coisas certas de agora em diante. Podemos dizer que Deus colocou a exemplo deste anel uma forma de nos alertar. É a nossa consciência. Nossa consciência nos alerta quando fazemos o bem ou não. Se conhecemos a vontade divina, seus princípios e seus mandamentos, nossa consciência está mais do que doutrinada para nos direcionar para o bem ou para o mal. Geralmente para o bem, porque doutrinamos a consciência com a palavra de Deus e com seus ensinos e princípios. Em Isaías, a pergunta 6, em Isaías 8, 21 e 22, existe a descrição do sofrimento do povo. E parece ser consequência daquilo que está descrito em Levítico 26, 14 a 34. Por que Deus castigou o povo em fases? Conforme Levítico está dizendo, eu vou ler Isaías 8, 21 e 22, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e tendo fome se agastarão e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olhando para o céu e para a terra embaixo, eles vão amaldiçoar. E eis aí angústia, escuridão, tristeza e aflição, e para as trevas serão empurrados. Esse verso fala daquela escuridão que o povo havia se colocado por vontade própria, seguindo ensinamentos errados, tá? Ou liderança errada.
Agora, fala que o povo seguiria com fome e oprimido. Isso se baseia em Levítico 26, 14 a 34, quando Moisés deu assim, uma orientação a respeito de fazer a vontade de Deus e não fazer, e as consequências. Então, Levítico 26 diz assim, Deus dizendo, mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses meus mandamentos, então eu porei sobre vós o terror, e a tísica e a febre ardente, que consumirão vossos olhos e farão definhar a vossa vida. Se vocês não me ouvirem, verso 22, enviarei para o meio de vós feras do campo, os quais vos desfilharão, matarão vossos filhos e destruirão o vosso gado, e vos reduzirá a um pequeno número. Ainda no verso 23, se vocês não quiserdes voltar para mim, trarei sobre vós a espada e sereis entregues na mão do inimigo. Terceiro tipo de castigo. Quarto tipo de castigo, verso 27, se ainda não me ouvirdes, comereis a carne dos vossos filhos e a carne das vossas filhas, através de uma fome terrível. Verso 30, destruirei os vossos altares, derrubarei as vossas imagens de sol e lançarei os vossos cadáveres sobre os destroços dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Olha a expressão de Deus dizendo para o povo, ainda no verso 33, espalhar-vos-ei entre as nações, e que desembaiarão a espada, e vos perseguirei, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades se tornarão em deserto. Então, em Levítico 26, Deus faz uma série de colocações mostrando que se o povo não ouvisse, não se voltasse, não buscasse, não adorasse, haveria de ter todas essas situações horríveis acontecendo. Deus castigou o povo em fases e não de uma vez, porque ele os amava. E cada fase era uma chance do povo se voltar para Deus, se arrepender, mudar de vida, ser obediente, ser abençoado. Os assírios eram um povo cruel e o povo estava se voltando justamente para os assírios. Os assírios eram tão cruéis que eles não deixavam vivo nenhum inimigo. Eles matavam todos, salvo aqueles que escapavam assim por um milagre de suas torturas. Eles tinham uma espécie de uma coisa chamada espeto dos assírios. Era uma espécie de um toco de árvore cortado na forma de um lápis, bem pontudo. Eles levantavam os inimigos numa corda acima daquele espeto e soltavam a pessoa, e a maioria morria espetado no espeto dos assírios. Eles festejavam esse derramamento de sangue. Por isso, quando Deus disse para Jonas, vai a Nínive, lá moravam os assírios. Jonas disse, de forma nenhuma, eles são cruéis. Por isso que Jonas fugiu, porque ele sabia da fama dos assírios. E agora o povo, o rei Acaz, fez justamente uma aliança com esse povo cruel. Tá? Esse povo iria justamente escravizar o povo de Israel, o povo de Judá no futuro. Cada vez então que Deus anunciava um castigo, era a oportunidade do povo se arrepender e retornar para ele. Pergunta número 7. Olhando para os textos e o contexto bíblico, quais os pecados do povo e quem era culpado desses pecados? Isaías 9, verso 8 em diante diz, o Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel, e todo o povo saberá. Efraim e os moradores de Samaria, os quais em soberba e altivez de coração dizem, os tijolos caíram, mas tornaremos a edificar. Todavia, o povo não se voltou para quem tocou neles, o Senhor, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor cortou de Israel a cabeça, a cauda, o ramo e o junco no mesmo dia. O ancião e o varão de respeito, esse é a cabeça. E o profeta que fala falsamente, esse é a cauda. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se queima e o povo é como pasto de fogo. Ninguém poupa seu irmão. Situação delicada dentro de Samaria e dentro de Judá. Isaías 10 diz, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade, para privarem da justiça os necessitados e arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Deus estava dizendo que o culpado de soberba do povo está na idolatria, da altivez de coração, os culpados eram os anciãos, os príncipes e os profetas falsos, que enganavam o povo, faziam injustiça e deixavam as pessoas em situação pior do que estavam. Deus é pura bondade, Deus é amor. Porém, algumas vezes Deus permite a dor e o sofrimento para que percebamos que o nosso afastamento dele só produz consequências ruins, para fazermos sua vontade e não atrairmos os juízos divinos.
Precisamos de disciplina, como disse o apóstolo Paulo. Nós somos atletas espirituais, estamos correndo uma carreira, temos que nos abster de muitas coisas se nós quisermos vencer então a corrida da fé. Nos Jogos Olímpicos de Auckland, na Nova Zelândia, há alguns anos, o homem que estava como preferido para ganhar a corrida estava correndo sobre uma pesada chuva, chovia muito. E aquele corredor com seu tênis corria e sentia a lentidão dos seus passos por causa do tênis. Ele disse, o que é que ele fez? Ele arrancou a camiseta, jogou para fora, ele arrancou o tênis e terminou a maratona descalço. Se desfez de todo o peso que o atrapalhava. Podemos dizer que o atleta tem que deixar de lado muitos pesos quando ele quer ganhar uma corrida. Ele se despoja das peças de vestuário que são pesadas. Ele faz caminhada, ele faz corrida para enrijecer os tendões. Ele faz dieta para perder peso e se tornar mais veloz. Ele tira todo o peso morto da vida dele para se tornar então uma pessoa leve para então vencer a corrida. O povo de Israel estava carregando muitos pesos de pecados e idolatria. E Deus então estava dizendo para eles, é preciso deixar tudo isso de lado, para que vocês possam fazer a minha vontade e serem abençoados. Isso mostra a disposição divina em sempre querer salvar o ser humano. Ele está pedindo para que nós possamos examinar a nossa vida e ver o que está impedindo a nossa comunhão plena com Ele. Jesus em breve voltará. Isso é uma verdade que não podemos negar. E a cada dia nós temos que nos desvencilhar de algo que está nos impedindo a nossa caminhada para o céu. Está atrasando a nossa caminhada. Deus abençoe você nessa terça-feira. Que o cetro da ira de Deus seja para nos ajudar e nunca para nos castigar. Fique com Deus, Deus abençoe a você. Vamos orar. Deus querido, obrigado por tua bênção, por tua palavra. Ajuda-nos nessa terça-feira, põe teu poder sobre nossa vida, ajuda-nos, Senhor, a eliminar aquilo que é fora de forma, aquilo que está nos atrasando. Ajuda-nos a sermos fiéis à tua palavra, aos teus preceitos, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Tenha uma feliz terça-feira.